E, assim, hoje nós vamos falar do quê? Medo. São exatamente 8 horas. Então nós vamos começar falando sobre por que tem medos, peregrino? Por que tem medos, peregrino? E quem já fez o caminho de Santiago, ou quem pensa em fazer o caminho de Santiago, sempre tem seus medos. Sempre tem um medo. Então, nas reuniões das associações, das confrarias, nas lives que são feitas por outros peregrinos, né? As pessoas sempre vêm com perguntas, e essas perguntas remetem para muitos medos internos que as pessoas têm. Eu ontem estava fazendo um exercício assim, falei assim, vem cá, quais são os medos básicos que a pessoa pode ter em relação, quando pensa em fazer o caminho de Santiago, quais são os medos que os futuros peregrinos podem ter? Eu anotei aqui, fiz uma colinha aqui. Primeiro, o medo é da questão física, né? Da idade, né? Ou seja, questão física. Aí você tem a questão da idade. Pô, tô velho demais para fazer o caminho. Tenho vida sedentária. Será que eu aguento andar 20 km por dia, 23 km por dia, 30 km por dia? Isso assusta muita gente. A gente já vai falar sobre isso. Comunicação. Porra, eu não sei falar nada de espanhol, Godinho. Eu não sei falar nada de inglês. Porra, tenho medo danado. Nunca fiz uma viagem internacional. Amigo, a viagem internacional para você, Caminho de Santiago, é outra vibe, tá? É outra história. Medo de não dar certo e ter decepção com o Caminho de Santiago. Muita gente tem isso, tá? Viagem para um país estranho, né, que eu nunca fui, viagem internacional. Cometer erros ou gafes, né, na questão do dia a dia do peregrino, né? E na questão de dar certo ou errado e ter uma decepção, a gente também tem, você gera grandes expectativas no caminho. É uma viagem de grandes expectativas e às vezes essas expectativas não são atendidas. Então você bota o sarrafo lá em cima das suas expectativas e essa expectativa não é atendida às vezes, né? Medo de sair da área de conforto. Pô, medo de carregar uma mochila durante 30 dias, né, Hélio? 34 dias, 15, vamos lá, 10, 15, 30, 20, 30 dias. Medo de carregar uma mochila, né? Dormir cada dia num lugar diferente, cada dia numa cama diferente, cada dia de uma forma diferente, num albergue diferente, passar 30 dias sem ver uma série da Netflix, sem maratonar Netflix, e às vezes nem ver televisão. Fiquei 34 dias sem ver televisão. Eu só via televisão quando ia tomar café nas cafeterias e que tinha uma televisão ligada, aí eu via alguma coisa. E mesmo assim das notícias espanholas, de Brasil não via nada, né? Medo da mudança, sim, mudança de sair do Brasil, ficar 30 dias andando lá, e medo da mudança interna, que depois o caminho causa em você, tá? Que nós falamos na última live. E medo de deixar a sua vida cotidiana, ou seja, o seu dia a dia, tá? Então vamos iniciar aqui. Isso foram algumas coisas que eu relatei, né? É uma coisa que eu relatei. Então, olha só, a pessoa, eu falei na nossa primeira live, que a gente mudou um pouquinho o perfil da nossa página, no nosso Instagram, da página da Sociedade do Caminho. É claro que a gente vai falar também de equipamento, de bota ou tênis, cajado ou bastão, qual tipo de mochila usar, quais as dicas de mochila, até tem coisas gravadas lá no YouTube e algumas coisas gravadas aqui também no canal do Instagram. Mas a gente optou por fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, mais de base, mais raiz, ou seja, aquela pessoa que tomou conhecimento do caminho pela primeira vez, e está assim, o que é? O que eu faço? Ou seja, o que eu preciso fazer? É esse o nosso público, é essa pessoa com quem a gente quer se comunicar. É você que teve o contato do caminho, o contato foi picado, né, pela questão do caminho de Santiago, ou seja, a semente foi plantada, mas você não sabe. O que eu quero fazer é que uma coisa que não aconteceu comigo, que você espere 26 anos para fazer o caminho de Santiago. Eu quero que você faça com menos tempo do que isso, tá? Então é esse o nosso objetivo, é essa nossa conversa. Te dar subsídios e te dar base e fundamento correto para que você possa fazer o caminho de Santiago com segurança, livrando-se, aprendendo, para que o caminho seja um aprendizado para você, para que você entenda o que é realmente ser um peregrino, para você ser um peregrino de Santiago e para que você não tenha medo de fazer isso. Você se livre dos seus medos, tá? Então, como eu disse, eu levei 26 anos para fazer o caminho e tive muitas barreiras. Barreiras financeiras, barreiras de trabalho, barreiras pessoais,
alguns medos, obviamente, falando, né? E aí eu tive muitas dessas barreiras e eu demorei 26 anos para quebrar isso. Então, nosso objetivo é que você abreviar esse tempo, ajudar você a abreviar esse tempo. É esse o nosso objetivo, tá? Muito bem, primeira coisa que as pessoas têm, assim, quero fazer o caminho de Santiago, mas, porra, tenho medo danado, cara, de sair da minha área de conforto, de sair da minha casa, de perto da minha família, para ir ao caminho de Santiago. Essa talvez seja uma das principais barreiras. Outra coisa, as pessoas conhecem um caminho, mas não conhecem um caminho. As pessoas sabem o que é, assim, por alto o caminho de Santiago, mas não se aprofundam exatamente na história do caminho. Isso é importantíssimo para o aprendizado, como falamos na última live. E é grande coisa assim, você está preparado para isso? Tem que ter uma preparação para isso? Claro, quanto mais preparado você for, melhor e mais seguro você vai se sentir. Agora, o que ajuda nesse processo, vamos voltar 1200... Depois eu vou explicar esse ano todo. 1200, eu botei uma colinha aqui, ó. 1204 anos. Vamos voltar 1204 anos atrás, os peregrinos antigos. Vamos voltar no tempo, gente. Hoje o peregrino ele tem bota impermeável de Gore-Tex, ele tem bastões de fibra de carbono, ele tem roupa que seca fácil, ele tem uma mochila extremamente toda tecnológica para fazer o caminho de Santiago, né? E aí o que acontece? O peregrino de hoje tem tudo isso. E o peregrino de 1204 anos não tinha nada. O peregrino de 1204 anos atrás, ele tinha que ir a Santiago de Compostela pagar promessa. E o detalhe, cara, os medos deles eram outros diferentes dos nossos. Olha os medos que nós temos hoje em 2024, 2020, 2024 agora, né? Olha os medos que nós temos hoje. E olha os medos que os peregrinos tinham. Não vou nem dizer 1204, vamos ser mais recentes, há 1000 anos atrás. O peregrino tinha medo de quê? De ser morto, pô. De andar, né? De andar pelos caminhos de Santiago. De andar pelos caminhos de Santiago e ser morto pelos mouros. De ser morto por ladrões. Tá certo? Quem fazia a segurança dele nesse caminho? Depois que as ordens militares cristãs foram criadas e começaram a, entre aspas, policiar os caminhos, proteger os peregrinos, a vida deles se tornou, não vou dizer mais fácil, mas pelo menos teve chance de ser um pouco mais segura. E aí a gente pensa assim, quais são os nossos medos hoje em 2024? Onde é que estão esses medos? Estão na nossa mente, na nossa cabeça. Eu não sou psicólogo não, sou administrador, quem me conhece sabe, eu sou administrador de empresas, já trabalhei como coordenador de curso de recursos humanos, então a gente trabalha um pouquinho com essa questão de quebrar barreiras, né? De motivação, quebrar barreiras. Então a gente tem que fazer isso e a gente tem que fomentar isso nas pessoas, né? Então, caminho de Santiago, você caminha na chuva, na neve, no sol, no frio, com uma mochila nas costas, que tem um peso normalmente muito acima do que você deveria levar, e a gente aprende isso no caminho, por mais que a gente diga isso, né? A cada dia dorme num lugar diferente, como eu disse, camas diferentes, sem ver séries de Netflix por vários dias. Eu comentei o seguinte, comentei com vocês que, gente, assim, vocês vão para o caminho de Santiago, as pessoas vão para o caminho de Santiago, né? Porém, elas têm hoje a capacidade de ter muita informação antes de ir para o caminho. A Sociedade do Caminho está aqui para isso, o podcast do Hélio Araújo, que está aqui nos assistindo, também fornece informações importantes para aquele peregrino fazer o caminho, para qualquer peregrino queira fazer o caminho de Santiago. Se for no YouTube, você vai ver dezenas, milhares de vídeos falando sobre todos os caminhos possíveis e imaginários de serem feitos. Então, você não vai para o caminho sem informação. E quando você vai com informação, você já vai mais seguro. Eu fiz isso, aprendi antes do caminho, aprendi muito antes de ir para o caminho, vendo vídeos e assistindo vídeos e com as próprias organizações, associações não lucrativas que fazem esse trabalho de orientação dos peregrinos, como as associações de amigos de peregrino de Santiago, aqui no Rio nós temos, São Paulo tem, Rio Grande do Sul tem, Bahia tem, temos as confrarias também que fazem esse tipo de trabalho, que dão ajuda aos peregrinos, tá? Através de reuniões e através de seus próprios sites. Então o peregrino já tem uma segurança de saber mais informação. Muito bem, como é que começa tudo? A gente já falou isso anteriormente, com chamado, né? Ou seja, eu acredito nisso piamente, que o peregrino é chamado, que o peregrino tem um chamado para fazer o caminho de Santiago.
A pessoa recebe um chamado. Se ela vai fazer nesta vida ou não, aí é outra história, mas ela recebe esse chamado. Só para ter uma ideia, na live, toda live que eu fizer, eu vou botar esse número, tá? Agora nós estamos chegando num período de menor número de peregrinos, chegando a Santiago de Compostela, diariamente. Então, na live da semana passada, a gente tinha um número, o número de hoje, de ontem, desculpa, atualizado, é de 487.606 peregrinos chegaram a Santiago de Compostela e tiveram as suas compostelas, que é esse certificado que está aqui atrás, emitidas. Ou seja, oficialmente, 487.606 peregrinos chegaram. Muitos dizem que de 20% a 30% dos peregrinos não pegam a Compostela. Então você soma aí por baixo mais 20% em cima de 487. Esse é o número da galera que chega a Santiago, né? Então, como explicar, né? Como é comum você sentir medo, né, em relação a esse desafio. Isso não é uma viagem de turismo, né? Não é uma viagem de turismo. Isso é uma viagem de peregrinação. Essa é uma viagem que você vai se colocar à prova, essa é uma viagem que você vai se colocar em prova e com desafios a serem cumpridos, né? Desafios de terreno, desafios físicos, desafios mentais, desafios espirituais. Então é a coisa mais natural que todo peregrino tenha medo. Eu fiz o caminho francês. Tive medo ao ir? Claro, e torcendo para que tudo desse certo. Agora, vou fazer o segundo. Vocês acham que eu não vou ter medo? Claro que eu vou ter, vai ser uma rota diferente. Vai ser um caminho português central, ou vai ser um caminho primitivo, ou vai ser um caminho de inverno, tá? Então, são rotas diferentes, lugares por onde eu não passei. E mesmo se eu fizesse o caminho francês, meu segundo caminho não seria igual ao primeiro, né? Então, o caminho tem aproximadamente, eu falei, 1.204 anos. 1.204 por quê, gente? Teoricamente, o primeiro peregrino foi o rei Afonso, que saiu, né, de Oviedo e chegou em Santiago. Isso no ano de aproximadamente 820. Essa data não é muito segura, tá? Então é o seguinte, ele chegou lá em Oviedo em 820. Então vamos fazer, se for 820, vamos fazer a conta, 1.204 anos. Então não faltam informações sobre caminho. Você vai ter tudo que possível imaginário, né? Então, como eu disse, nos dias de hoje nós temos acesso instantâneo a tudo que você possa imaginar, né, sobre o caminho de Santiago e qualquer caminho que você queira fazer. Então, por que tens medo? E aí, aproveitando o porquê tens medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque o nome dessa live surgiu? O nome dessa live surgiu por causa de uma música católica que o Frei Gilson canta, né, chamada A Tempestade Vai Acalmar, é o nome da música. E tem um trecho da música, eu até botei na minha chamada da live no Instagram, a música é Por que tendes medo? Então, por que tendes medo, peregrino? Muito bem, mesmo os mais experientes têm medo, pois cada caminho é diferente, como eu disse, para quem é profissional e tem alguma nova experiência, passa pelos medos naturais. Eu vou dar um exemplo, fui professor 17 anos, professor e coordenador de curso durante 17 anos. Cada semestre virava o semestre, recebia novos alunos e novas turmas. Então, o primeiro dia de aula, a primeira aula, né, para essa nova turma, por mais que eu já tivesse anos de experiência, para mim sempre era um desafio, porque era uma coisa nova, né? Era uma coisa, não conhecia as pessoas, não sabia quem eram as pessoas, para mim era uma coisa inteiramente nova. Então eu tinha que aprender com aquela turma. E qualquer experiência nova, a gente tem medo, né? A gente tem bastante medo. Então vamos lá, vamos passar aqui para as questões, eu já citei alguns aqui que eu relacionei, mas vamos falar agora dos principais medos do peregrino. Quando eu falo para meus amigos sobre o caminho de Santiago, e meus amigos falam para mim, muitos deles falam assim para mim, pô, eu tenho medo de não estar preparado fisicamente. O caminho requer um preparo físico? Sim, requer um preparo físico. Por quê? Você anda 23 km por dia, 25 km por dia, 30 km por dia? Não, não anda, né? Pode dar 5, 6, 7, 8. Mas você anda 30? Não, não anda. Carregando uma mochila de 8 quilos, 7 quilos ou 6 quilos nas costas? Não, não faz isso,
né? Então você tem que se preparar fisicamente. Pode? Claro, eu fiz isso, treinei, sim, assim, dia não, caminhando mais de 20 km por dia diariamente, tá? Agora, requer um exercício físico? Requer um exercício físico. Requer uma avaliação de um fisioterapeuta, requer uma avaliação de ortopedista, Claro que sim, tem que ser feito, tá? Mas isso não é impeditivo para você fazer o caminho, porque independentemente de qualquer situação que você esteja, você consegue se preparar para isso. E outra coisa, a gente falou muito nas lives anteriores, o peregrino tem que ter a humildade e a habilidade de entender o seu corpo, e muitas vezes a gente no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, a gente não tem essa habilidade de sentir as dores e sentir, né, o que está acontecendo com o nosso corpo. E o peregrino tem que ter essa habilidade, essa capacidade. Sentir dores no joelho, como eu senti no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, depois eu parei de sentir dor. Cara, aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter a humildade de retraçar, né, a sua rota, mudar o seu planejamento. Pô, se eu estou sentindo dor no joelho, não vou andar 20 km, vou andar 15 km, 10 km, o que for, durante um dia. Ou, se eu estou sentindo dor no joelho, vou despachar minha mochila e vou carregar uma mochila leve para me poupar. Então, um peregrino tem que ter essa habilidade. E esse é o grande lance de você programar, de repente fazer um planejamento fixo no caminho todo, ou você deixar aberto a essas possíveis intercorrências que possam acontecer, principalmente intercorrências físicas, tá? Então, você tem que ter essa questão da habilidade. Muitos dos meus amigos que têm mais experiência que eu, têm uma idade mais avançada, chegam, pô, Godinho, eu tô com 60 anos, tô com 70 anos, tô com 75 anos, pô, tá difícil hoje em dia. Tá difícil não, você consegue, tá? É só você fazer um check-up, se preparar fisicamente, você ter segurança. Fez um check-up, você tem uma segurança médica do que você fez, conversou com o teu médico, ortopedista, ou cardiologista, o que for, né? Aí você faz um check-up médico e aí você vai. Só para vocês terem uma ideia em termos de números, até ontem, 52% dos peregrinos, daqueles 487.606 peregrinos, 52% dos peregrinos que fizeram o caminho em 2024 têm mais de 52 anos. Eu, quando fiz o caminho em 2022, eu tinha 54 anos, tá? Então, desculpa, 55 anos. Tinha 55 anos. Comecei com 54 no caminho, fiz aniversário, fiz 55. Então, assim, é isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender. É possível? É possível. É só querer fazer. E estabelecer um caminho de acordo, planejar ou pensar em alguma coisa de acordo com as suas possibilidades físicas, tá? Então você não tem que ter medo, tá? Então, assim, a gente observa muita gente no caminho e fora do caminho, a gente observa muita gente nas associações, nas confrarias, a gente observa muita gente, muitos peregrinos que já fizeram o caminho 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, pessoas bastante experientes que continuam fazendo o caminho e continuam, vamos dizer, mantendo esse sonho vivo. Mantendo esse sonho de fazer caminho. Então, esse é um medo que não pode existir. Esse é um medo que você tem que apagar da sua mente, que você tem que tirar da sua mente. Eu fiz meu primeiro caminho, como eu disse, com 55 anos. Espero, com 75 anos, com 80 anos, já ter feito 6, 7, tá? 8 caminhos. Quantos Deus e Santiago e a minha vida me permitirem, irei fazer, tá? Então, primeira dúvida, primeiro questionamento é: tenho vida sedentária, preciso fazer uma preparação física? Claro que precisa. A gente falou isso nas últimas lives. É uma atividade física, vai caminhar. Então é atividade física. É impossível? Não, é totalmente possível de fazer. Você só tem que respeitar o seu corpo. A gente está cansado de ver. Outra coisa, eu falei na semana passada, se eu não me engano, foram 242 pessoas que chegaram no caminho em cadeira de rodas. Eu vi gente que provavelmente teve algum problema neurológico no caminho que eu fiz. Algumas pessoas, me lembro de um caso de um rapaz que não era nem tão experiente assim, né, com mais idade. Ele estava torto, puxando de uma perna, provavelmente ele deve ter tido algum problema neurológico, um derrame, alguma coisa,
e a pessoa segurando ele, fazendo o caminho, e ele feliz da vida, fazendo o caminho com todo o esforço do mundo. Então é totalmente possível, tá? Então esse medo, esquece esse medo. Esse é o primeiro medo que passa pelas pessoas. O medo da idade, o medo da idade avançada. Segundo medo, da solidão, né? Eu fui sozinho para o caminho de Santiago, tá? Eu iniciei meu caminho de Santiago sozinho e sempre pensei em fazer o caminho sozinho, tá? A gente falou isso bastante numa live, numa das lives a gente falou isso bastante. O caminho ele deve seguir, você deve seguir o caminho, você pode ir até acompanhado ao caminho, mas o caminho é uma experiência individual, tá? Então, assim, você não tem que andar no ritmo da outra pessoa, você não tem que correr para acompanhar outra pessoa, e você também não tem que se preocupar com como é que a outra pessoa está fazendo o caminho. Você tem que fazer o seu caminho, tá? É uma viagem, é uma caminhada externa, obviamente, do teu físico, mas é uma caminhada interna também. Esse é um momento seu de reflexão. É um momento que você deixa toda a tua vida cotidiana para fora. Tu deixa teus problemas de trabalho, teus problemas pessoais, teus problemas familiares e passam a ser seus problemas. Medo de você tem que se alimentar, você tem que se hospedar. Aonde que você vai comer e aonde é que você vai se hospedar? Você quer o quê? A gente inverte a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades humanas. Né? A gente tem necessidade de autoestima, a gente tem necessidade de uma série de coisas, né? De autoestima e assim vai. Então a gente inverte a pirâmide de Maslow, que na sua base, e ela passa a ser a coisa mais importante para você, são suas necessidades fisiológicas e a sua necessidade de segurança. Né? Então o peregrino ele tem o quê? Ele se livra do peso, né? Das observações ou do que os outros estão pensando e você passa simplesmente a se preocupar com você nas suas necessidades fisiológicas e na segurança. Segurança em quê? Em ter um lugar seguro para passar a noite, um albergue ou um albergue com uma cama, um colchão. Se não tiver cama, pode ser só o colchão, e se não tiver colchão, você usa o seu saco de dormir e dorme no chão, dentro da igreja, no sótão da igreja ou no porão da igreja, onde quer que você esteja, ok? Então, essas preocupações passam a ser simplesmente essas. Então, você deixa tudo por lá fora do caminho e passa a vivenciar o caminho, você alivia sua mente, você esvazia sua mente de todos esses outros medos e preocupações que você tem na sua vida, tá? Então, mas o medo da solidão é uma coisa que às vezes bate, você tem que estar preparado mentalmente para isso. Você tem que estar firme e forte para isso. Você tem que querer isso. A solidão, o medo da solidão pode bater, a solidão pode bater, mas saiba, no caminho de Santiago, você nunca estará solitário, tá? Você vai fazer o caminho, você vai encontrar e fazer amigos no caminho. Amizade de peregrino feita no caminho de Santiago é para a vida toda. Sabe por quê? Porque é uma experiência tão impactante, tão marcante, que aquelas pessoas que conviveram com você naquele período de tempo, naquele curto ou não tão curto assim período de tempo, fica tão marcado no seu coração, essas pessoas passam a ser tão importantes para vocês que você passa a tê-las aí para sua vida e passa a se relacionar com elas e querer manter essa amizade para o resto da vida. Essa tamanha importância. Isso é amizade de peregrino, isso é amor de peregrino. É uma coisa que só quem é peregrino sabe o que significa, tá? Então, uma amizade construída lá é amizade para a vida toda, tá? Porque a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente é uma grande irmandade e a gente se apoia nesse problema. E às vezes você pode estar assim tão cabisbaixo, sentindo solidão. Vai passar algum peregrino para você que você nunca viu antes, vai puxar papo com você e vai te dar a palavra necessária para que você saia desse momento e você continue o seu caminho com fé e com esperança de conseguir chegar lá, né? Então, muitos iniciam o caminho sozinhos, mas chegam com amigos, ganham de presente em Santiago de Compostela, ganham os amigos para a vida toda, né? Outra coisa, a experiência vivida nos albergues, né, de peregrinos, a experiência, a confraternização, a troca de informações, a troca de experiência, a troca de vivências, conhecer a história
de vida de cada um daqueles peregrinos que caminha com você é fundamental, é importantíssimo e te agrega muito valor, tá? Então, isso tudo, todas essas experiências, elas vão trazendo para você uma segurança maior. Uma segurança para que você não se sinta mais, não sinta mais a solidão, tá? E você passa a ficar mais seguro, porque em determinadas etapas do caminho, você vai andar 5, 7, às vezes 10 quilômetros totalmente isolado, sem nenhum peregrino à sua frente e sem nenhum peregrino caminhando atrás de você, tá certo? Então você vai caminhar e você vai ter essa segurança. Oi Marisa, tudo bem? Oi Denise. Você vai ter segurança para fazer o caminho, mesmo que esteja em trajetos, em partes, em etapas que são ermas e não tem ninguém, né? Então você vai ter essa segurança, porque você sabe que quando chegar no próximo vilarejo, você vai ter teus irmãos peregrinos te esperando, irmãos esses que nem conhecem você ainda, mas vão conhecer, tá? Então, medo da solidão, vou viajar sozinho, não tenha medo não, pode ir, tá? Eu fiz isso, mas era um medo meu também, tá? Caramba, vou viajar sozinho. E aí, falando por falar sozinho, né? Aí você fala assim, caramba, tu fala espanhol? Tu hablas espanhol? You speak English? Pô, não hablo nada de espanhol. Não hablo, não falo nada de inglês. I don't speak English. Não falo nada de inglês. O que tu faz? Tu vai inventar um portunhol para falar. Aí, outro medo que tem, porra, não sei falar nada, não consigo me entender, não consigo falar nada, não tem problema não, não tem problema não. Cara, há 1200 anos, as pessoas recebem, o caminho recebe gente do mundo inteiro. As pegadas naquele caminho, as energias naquele caminho, foram através de milhões de peregrinos que passaram nas suas rotas e nas suas trilhas e nas suas estradas. Passaram peregrinos do mundo inteiro. Se você está achando que é difícil para a gente, porque nós somos brasileiros e falamos nosso português, se você está achando que é difícil para a gente, tu imagina para o chinês que faz o caminho de Santiago, que tem chinês que faz. Tu imagina para o coreano que faz. Tu imagina para essa galera que, porra, até escrever é diferente. E os caras vão. Tá com medo de quê? Porque tem desmedo, peregrino. Se você está indo para um lugar que todos vão te receber de braços abertos, de coração aberto, querendo falar com você e querendo se comunicar com você. Diferentemente de qualquer outro lugar do mundo que você vai, ou de qualquer viagem internacional que você faça. Você vai lá, as pessoas vão ter boa vontade, porque todos sabem, porque estão todos na mesma jornada e todos são peregrinos. Peregrino, eu falo e brinco dizendo, peregrino não tem sexo, peregrino não tem cor, peregrino não tem idade, peregrino não tem religião, peregrino, ele não tem identidade política, peregrino, ele é peregrino. Ali todos se encontram. Então você vai para um ambiente que você não precisa, porque tem desmedo, você não precisa ter medo. Você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir se alimentar, você vai conseguir dormir num albergue de peregrinos, você vai conseguir realizar o seu caminho de Santiago. Simples assim, tá? Agora, dá medo? Dá. Mas eu tô aqui para tirar esse medo de você. Eu tô aqui para a gente falar. Escute. Godinho, eu não acredito em você. Não precisa acreditar em mim, cara. Bota no YouTube assim, Caminho de Santiago. Vou fazer o caminho francês. Bota assim, caminho francês de Santiago de Compostela, caminho francês. Vê quantas páginas vão aparecer de peregrinos contando como foi a experiência. E aí você vai entender. Eu acho até válido, tá? Escute e estude o máximo possível sobre o caminho que você vai fazer. Então tá, barreira da comunicação acontece? Acontece. Ah, e outra coisa, vamos lá, gente. Tá com o celular na mão. O peregrino de 300 anos atrás, aliás, não precisa nem ir tão longe. O peregrino de 40 anos atrás não tinha celular. O cara tinha que se comunicar. Nós, na pior ou na melhor das hipóteses, nós temos um aplicativo de tradutor, pô. E a gente se vira, tá certo? Mas eu não usei isso. Eu não usei aplicativo de tradutor lá para falar inglês ou para falar espanhol, né?
Em falar o inglês que já estava esquecido há 30 anos e o espanhol que eu estudei 1 ano na minha vida. Então, assim, não precisei disso. Mas se tiver, o chinês precisa, tá? O chinês é mais difícil. O chinês precisa, tá? Então, esses encontros, essa questão da linguagem é muito... esquece isso, não precisa ter esse medo, que todo mundo tem o quê? A boa vontade de peregrino, coração aberto para te escutar, te falar. Tudo bem até o momento? Tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos para outro medo que as pessoas têm normalmente? Falamos aqui do medo da questão física, do medo da solidão, do medo da comunicação, do medo também de se perder ou de não saber lidar com a sinalização do caminho. Gente, caminho de Santiago são vários caminhos, tá? Vamos botar por aí. Alguém se perde no caminho francês? É difícil, né? Apesar dos seus 800 quilômetros, é difícil. Tem lugares que são mais sinalizados, lugares que são menos sinalizados, mas é muito sinalizado, tá? Você pode se distrair, não ver uma seta e errar, beleza, errou. Aí lá na frente, vai andar 1, 2 quilômetros, 3 quilômetros, você chega assim, não tem mais seta nenhuma, o que está acontecendo? Aí vai perguntar para alguém e alguém vai te dizer, não, tu errou, tinha que ter virado lá atrás. Simples assim a seta aqui, ó. A seta está marcada nas paredes, no chão, está marcado nos totens, tem marcações, tem a seta e a concha te indicando o caminho, que você está no caminho certo, tá? Então, isso é uma coisa bem factível. Alguns falam que o caminho português da costa não tem tanta sinalização assim, mas também tem a costa. Se você manter a costa à sua esquerda, você vai chegar em algum lugar, você vai seguir sempre o caminho certo, vai estar sempre no roteiro certo, tá? Caminho português central, alguns dizem que não é tão sinalizado assim, principalmente quem sai antes do porto, né? Você pode começar no porto ou você pode começar em cidades, até Lisboa. Você pode começar em Tomar, você pode começar em Santarém, você pode começar em cidades. Em algumas cidades dessas, em alguns trechos desses, parece que não são tão sinalizados. Caminho inglês, caminho primitivo, caminho do norte são menos comuns, são menos populares que o caminho francês e que os caminhos portugueses atualmente, porém, também são, de certa forma, sinalizados. Pode acontecer de você se perder? Pode, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, é isso. Você não vai se perder, o caminho é sinalizado. E agora vamos lá novamente. Isso para o cara peregrino de 40... Imagina um peregrino de 40 anos atrás, que ele não tinha celular, smartphone, ele não tinha smartphone, ele usava o quê? Um guia livro, e ele usava, cada página era uma etapa, né? Uma etapa com as informações de albergue, com informações de tal, e o mapinha tal. E aí o seguinte, o peregrino chegava na etapa, né, no final do dia ou no meio do dia, chegava no seu destino, o que ele fazia? Rasgava a página da etapa que passou, rasgava para o livro ir ficando mais leve, para ele não carregar o peso do livro. Hoje a gente carrega o celular. E no caso do celular você tem vários aplicativos do Caminho de Santiago, específicos para o Caminho de Santiago, que você pode utilizar, que ele vai te dar assim, uma orientação e a direção e o caminho correto, tá? Eles têm GPS e te dão a orientação. Eu usei sim, o Bueno Caminho, que foi indicado para mim antes da minha viagem. Eu baixei ele, é gratuito, e eu usei ele, para mim foi ótimo. Agora existem outros, existem o Ninja, Bronze, existem outros aplicativos. Oi, Georgette, boa noite, tudo bem? Minha companheira de caminho, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí eu usei o Bueno Caminho, deu super certo e assim, não me perdi, não teve... Aliás, perdi sim, teve um dia que eu me perdi, era para ter... Eu achei que tinha que dobrar a direita, dobrei a direita, andei 800 metros e voltei. Tá? Então, andei 800 metros e voltei e aí continuei no caminho. Usei o aplicativo. Meu próximo caminho, usarei aplicativo? Não usaria aplicativo, porque eu quero voltar às priscas eras dos peregrinos. Eu quero largar essa tecnologia, só vou ligar o celular quando eu chegar lá no meu destino, tá?
Aliás, vou deixar meu celular em modo avião, porque eu tenho que tirar foto, né? Óbvio que a gente tira foto no caminho, muitas, né? 2.800 e tantas fotos que eu tirei no caminho, nos 34 dias de caminhada e 39 de viagem. Então, assim, vou usar o celular para tirar fotos, mas não vou usar o celular para me guiar, tá? Vou sair perguntando, né? O bom e interessante é sair perguntando, né? Vamos lá desenrolar nosso espanhol, nosso inglês, né? Nosso portunhol. Vamos desenrolar nosso portunhol, que tudo dá certo. Então é o seguinte, a pessoa fala assim, pô, vou para um país estranho que eu nunca tive, vou caminhar por estradas, vou caminhar por trilhas, vou caminhar por florestas, e é mesmo, vou caminhar por plantações, e assim, é seguro? É. Você consegue se perder? Pode acontecer, mas nada que vá te tirar o sono durante a noite no dia seguinte. Vai te causar talvez um pouquinho mais de dor, porque você caminhou mais do que devia, mas te tirar o sono ou te causar problemas de ficar perdido, alguma coisa assim nesse sentido. Nada disso, tá? Então falamos aí, né, do nosso medo de ficar perdido, né? Medo do desconhecido, que a gente já falou, da imprevisibilidade. Poxa, a gente tem medo, né? Porque a gente está tão acostumado com a nossa vida cotidiana, a gente está tão acostumado com a nossa vida padronizada. E aí o que acontece? A gente tem medo pra caramba, né? De a gente se aventurar por uma coisa que a gente não conhece e ter que planejar. A gente planeja, a gente tem que ter, obviamente, como foi falado na última live, o mínimo de planejamento. Afinal de contas, você vai pegar um voo de ida, vai ter que pegar um voo de volta. A gente não mora na Espanha, né? Nós, brasileiros aqui, nós não moramos na Espanha, nós vamos fazer uma viagem internacional até chegar no início do caminho. Então a gente tem que se planejar. Quantos dias eu vou andar? Quantas etapas eu vou fazer para marcar o voo de volta? Então a gente tem que ter um planejamento. Mas, por mais que a gente faça o planejamento, o caminho sempre nos coloca em xeque e o caminho sempre nos coloca em teste, em provação, tá? Então, muitas vezes, o caminho chega e faz isso. Então, o que a gente planeja não acontece. Não acontece por quê? Como eu já disse anteriormente, por questões físicas. Não acontece por quê? Porque eu não achei um albergue para dormir nesta cidade, tá tudo cheio, vou ter que andar mais 2 quilômetros, eu vou ter que voltar mais 3 quilômetros para dormir numa cidade anterior ou posterior da que eu andei, da onde eu estou. Então, assim, mas isso faz parte do caminho. Isso é a mágica do caminho. Se vocês perguntarem assim, a gente reservou albergue, eu reservei albergue, reservamos. Reservei albergues, reserva-se albergues. Só que, dia após dia, ou seja, estou aqui hoje, vou para outra cidade, vou tentar reservar um albergue. Porém, albergues de donativos, albergues normalmente paroquiais e municipais, não reservam. Então você tem que chegar na cara e na coragem e na fila de espera. Para isso, você tem que sair mais cedo para garantir a tua cama da noite no dia seguinte. E mais do que garantir, atenção porque eu vou falar, hein? Mais do que garantir a cama da noite, a cama e segurança, você garantir a maior experiência da sua vida, relacional da sua vida, que é você conviver com peregrinos em um jantar comunitário. Tá? Então, você vai fazer isso, você vai se empenhar para chegar no albergue e garantir essa oportunidade, esse presente que você se dará para o quê? Estar num albergue comunitário, um albergue de donativo, onde as experiências afloram e rolam de uma forma impressionante e maravilhosa, como todos os peregrinos como uma grande irmandade. Então, você que vai fazer o caminho, acredite, faça o caminho. Godinho, estou começando a pensar em fazer o caminho. Você está me dando coragem. Você está mudando seu pensamento em relação a isso. Teus medos estão indo embora. Então, teus medos, eu estou conseguindo diminuir o nível do seu receio, do seu medo. Se eu estou conseguindo fazer isso, é esse o nosso objetivo. Tá? É isso que eu busco, o nosso objetivo. Agora, se você não conseguiu assim, eliminar todos os medos e falar assim, porra, vou fazer o caminho de Santiago, te aconselho
aí nas reuniões das associações do seu estado, ou da sua cidade, ou do seu estado, ir nas confrarias, trocar experiência com outros peregrinos, porque eles vão te falar a mesma coisa que eu estou te falando, né? Então, assim, é fantástica a experiência e vale a pena. Então, os medos dos peregrinos. Há outro medo extremamente, esse está lá no fundo da nossa mente, esse está lá dentro do nosso coração, né? Medo de não completar a jornada. Poxa, Godinho, como acontece, eu pelo menos não tenho uma estatística, né? Ainda não descobri uma estatística de quantos peregrinos não chegam a Compostela. Começam os caminhos e não chegam a Compostela e desistem no meio do caminho. Me falaram que é muita gente, tá? Eu não sei o significado de muita gente, tá? Mas muita gente, a gente vivenciei isso no caminho de muitos peregrinos que começaram em Saint-Jean-Pied-de-Port, obviamente não chegaram 34 ou 30 dias depois a Santiago. Pararam no meio por diversos problemas. Questões físicas, questões emocionais, questões familiares, tiveram que voltar, tiveram que interromper, por uma série de fatores, tá? Por uma série de fatores. Então, esse é um medo que bate no peregrino. Esse é um medo, um receio que bate, assim, peregrino. Vou para lá, será que eu consigo completar? Então, cada etapa é uma vitória. Cada etapa realizada no caminho é uma vitória. Então, a sugestão que eu dou é, não se preocupa muito, não, quando chegar, tem que chegar. Não, se preocupa é o seguinte, tem que chegar na minha etapa. Dia após dia, passo após passo, quilômetro por quilômetro. A cada etapa que você conclui é uma vitória. Cada etapa que você conclui é uma página virada. Lembra que eu falei do guia, que o peregrino da antiga rasgava a folha para depois o livrinho, o manual ir pesando cada vez menos? Então, é uma folha rasgada. E aí você vai tirando esse peso das costas. Da mesma forma que o manual fica mais leve, você fica mais leve, que você já conseguiu mais uma etapa. Aí vai ter aquela etapa da chuva, do vento. Aí Georgette, vou lembrar, hein? Belorado, saindo de Belorado para Agés. Chuva, lama, frio, neve. Começou aquele frio louco, aquela neve louca. E aí o que você faz? Cara, vai parar? Vai desistir? Não, continua caminhando. O peregrino tem que continuar caminhando, não pode parar e tem que chegar ao seu destino. E aí, chega ao destino. No dia seguinte, amigo, sabe o que... Isso mesmo, lá. No dia seguinte, sabe o que acontece? Você tá, cara, energizado. Pode estar cansado, pode ter passado uma noite horrível, tua roupa não ter sido lavada, porque a porcaria da máquina de lavar roupa do albergue estava quebrada, e aí você tem que botar aquela roupa molhada do dia anterior na tua mochila e falar assim, caramba, vou ter que lavar 2 roupas quando chegar no outro albergue. E aí você vai carregar a mochila pesada, mais pesada ainda porque a roupa tá molhada, e aí você vai, mas olha só, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, superei a lama, superei a neve, superei o frio, superei a chuva, superei tudo. E o que mais agora o caminho vai... Qual o maior desafio? Qual outro caminho que o desafio vai me colocar pela frente? Superei os Pirineus. Quem fez o Pirineu de Saint-Jean, Roncesvalles. Superei os Pirineus, cartão de visita do caminho. Amigo, se tu passou pelos Pirineus, tá? Então tem grande chance de você conseguir concluir o caminho em Santiago. Mas lembre-se, conclua etapa por etapa. E aí, só uma curiosidade. Quem leu o livro do nosso amigo Paulo Coelho, quem leu o livro dele, do Paulo Coelho, em O Diário de um Mago, ele não chegou a Santiago caminhando, ele parou no Cebreiro, tá? Então ele começou lá em Saint-Jean e parou no Cebreiro. Ele não chegou, porque para ele era o suficiente. Chegou no Cebreiro, encontrou a espada que ele queria, e aí não chegou no Cebreiro. E para ele foi suficiente. Então é importante você estar com... Porque na realidade o importante, e a gente vem falando isso aqui, diariamente a gente vem falando o quê? Que o importante não é chegar a Santiago. É claro que chegar a Santiago e ganhar a Compostela é para você botar na sua parede aquele símbolo, aquela marca, né? É como se fosse uma espada, né? A espada do que você conseguiu chegar. Colocar a Compostela na sua parede é importante no caminho. Porém, cara, o destino não é o mais importante. É o quê? É o caminho que é mais importante, a jornada que é mais importante.
né? Então, como eu, muitos peregrinos tiraram o pé nas últimas etapas. Andaram menos quilômetros nas últimas etapas. Eu podia ter chegado no sábado, dia 14 de maio de 2022. Optei por andar menos no dia anterior e chegar de manhã no domingo, no dia 15 de maio de 2022. E fui abençoado, né, com uma missa com o Botafumeiro na Catedral de Santiago. Então, cada passo é uma vitória. Então, você não tem que ter medo de não conseguir chegar. Você tem que fazer o seu papel. Você tem que ter a inteligência, a habilidade, como falamos na última live, quem não viu, com a professora Rosimeire Henriques, na qual nós conversamos com ela sobre aprendizado do caminho. Você tem que aprender com o caminho. Você tem que estar atento. E aprender não só com o caminho, porque o caminho vai te ensinar a aprender sobre você mesmo. Você vai passar a se conhecer. Você vai passar a chegar e falar assim, cara, eu achava que eu não conseguiria fazer isso. E você vai conseguir, tá? Você vai chegar à conclusão de que você é capaz. É capaz não só para fazer o caminho, mas é capaz para muita coisa e tua vida vai mudar, tá? Desde que, como nós falamos na última live, você esteja aberto a isso, tá? Então, você deve respeitar o seu ritmo, você tem que buscar as experiências com as pessoas e você deve, esse medo de completar a jornada deve sair da sua mente. Quantas vezes a gente tem que realizar algum trabalho, quantas vezes a gente tem alguma coisa, alguma atividade para fazer, alguma missão para cumprir e a gente vai deixar essa missão, a gente não vai fazer isso porque a gente tem medo de não conseguir realizar? Não, desiste disso. Você vai conseguir. É só você se planejar para isso, é só você se preparar para isso. Estar preparado para isso, estar preparado para os desafios, tá certo? Muito bem. Ansiedade. Eu não tinha nem botado aqui no negócio, mas a ansiedade faz parte da tua vivência. Imagina você esperar 26 anos para fazer um caminho, o caminho de Santiago, e você chega em Saint-Jean-Pied-de-Port, na cidade onde eu comecei, depois de sair do Rio de Janeiro dia 10 de abril, chegar lá dia 11 de abril e ia começar o caminho no dia 12, você imagina chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port e dormir aquela primeira noite sabendo que tu iria começar o caminho, que eu ia começar o caminho no dia seguinte, um caminho, botar os primeiros pés, depois de 26 anos esperando por esse momento. Você imagina isso, imagina o que significa isso, muita coisa. Você dorme? Não, não dormia. O albergue era ótimo, um albergue de peregrino, né? Uma caminha, colchãozinho básico, mas não dormia. Bom, não dormia. Dia seguinte, o que vai acontecer? Tudo que eu me preparei, todo equipamento que eu comprei, mochila, ia ser colocado à prova naquele momento. E bateu aquela baita da insegurança, né? E para piorar, podia estar um sol, né? Pelo menos para nos brindar, né? O caminho, o primeiro dia de caminho. Não. Quando eu vi uma peregrina que saiu do albergue, voltou para o albergue para botar capa de chuva, calça impermeável, capa de chuva, não sei o que tal, capa na mochila, eu falei, meu Deus, está chovendo lá fora. E aí, o que você faz? Você volta por causa de uma chuva? Nada, amigo. Comprei material para isso. Botei minha capa da mochila, botei minha mochila, botei minha calça impermeável, botei minha mochila nas costas, botei minha capa camelo, né, por cima de mim e da mochila, saí por Saint-Jean-Pied-de-Port com vento, com frio, com chuva, subi os Pirineus, a capa parecia uma bandeira balançando, um frio danado, uma chuva danada. Quando chegou lá em cima nos Pirineus, abriu aquele sol maravilhoso, aquele dia mais frio, mas abriu aquele sol maravilhoso. E assim é a vida. E assim é. E assim a gente faz, né? Então, você tem que aliviar, e aí passa o primeiro dia ansioso, segundo dia ansioso, terceiro dia ansioso, como nós falamos. Cara, a partir do quinto dia, você está vivendo o caminho. Você não está andando no caminho, você está vivendo o caminho na sua total integralidade, tá? Então, vamos lá. Falei alimentação, medo de alimentação. Pô, cara, vou comer o quê na Espanha? Amigo, tu tá na Espanha. Tá com medo de comer mal na Espanha? Porra, tu tá no polo gastronômico. Aqui a gente tem na cidade do Rio de Janeiro vários polos gastronômicos, né? Nas cidades grandes aí também, né?
Curitiba tem polo gastronômico, tem aquele lugar dos restaurantes, aqui no Rio de Janeiro tem vários. Tem na Tijuca, Ipanema, Copacabana, tem vários lugares que tem concentração de bares e restaurantes, né? E aí o que acontece? Na Espanha, tu tem 800 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros de polo gastronômico, porque todo lugar que você vai comer, né? Uma boa comida, fazer uma boa alimentação, tá? Muito bem, então nós já falamos, já abordamos aí nossas expectativas, medo da mudança. Beleza. Fez todo esse processo, então acho que a gente conseguiu abordar bem todo esse processo todo, né? E quais são as estratégias que a gente propõe para que você consiga superar essas dificuldades, para que você consiga superar esses seus medos, né? Eu não fiz isso não, tá? Mas hoje eu faria. Eu começaria com uma meditação antes de cada etapa, tá? Então, se você não sabe meditar, basta você pensar, fechar os olhos, uns 5, 10, 15 minutos, antes de você começar, você respirar profundamente, fechar os olhos e levar seu pensamento a Deus, respirar, esvaziar sua mente, e aí você está pronto para tudo que for acontecer com você nessa próxima etapa que você for caminhar, tá? Eu acho que você tem que aliviar a ansiedade de cada. A ansiedade é muito perigosa, a ansiedade causa uma série de problemas. A ansiedade faz você querer caminhar mais rápido, e aí você vai caminhar mais rápido e você vai afetar o teu físico, porque você pode se machucar, aí você pode cair, se machucar e etc. Então você deve relaxar, você deve, buscar uma forma de relaxar em cada etapa do caminho, em cada momento do caminho. Parar quando tiver que parar, não se preocupar com o horário, relaxar, assim, totalmente. E, tô caminhando, tô sentindo uma dorzinha, tô caminhando, tá pesando, tô caminhando, para no meio do mato, para onde tiver que parar, ali é um local seguro, e o caminho te permite isso, você para e você consegue fazer isso, né? Então, outra coisa, estabelecer pequenas metas, né, como eu disse, e cada etapa, e você vai fazendo etapa por etapa. Outra coisa, se observe, né, se cuide-se de você mesmo, né, de autocuidado com alimentação, hidratação e pausas para evitar o esgotamento, tá? Principalmente a alimentação, uma alimentação balanceada, uma alimentação cuidada. Não vai comer na hora do almoço sabendo que vai ter que andar mais 6 km, 8 km, 10 km. Não vai comer uma baita do polvo, né? Para depois ter que andar mais 6, 7 quilômetros, né? Faça a hidratação necessária, hidrate-se. Principalmente nos períodos de calor, que vão de junho, julho e agosto, que faz calor pra caramba lá, como todo lugar do mundo está fazendo calor. Então você tem que saber se cuidar, né? Então cuide-se para evitar problemas, tá bom? Então é isso, gente. Falamos aí dos medos físicos, falamos da questão da comunicação, falamos rapidamente da alimentação, da hospedagem. Da hospedagem eu cheguei a falar, dos albergues municipais, paroquiais, o medo da decepção, de não dar certo. E se não der certo, o caminho estará lá esperando. Se você tiver que interromper o seu caminho, não se desespere, não fique triste. Por quê? Porque o caminho está lá há 1.204 anos, ele estará esperando você novamente, tá? Então, e a vantagem do caminho é o seguinte: comecei peregrino, comecei caminhando, tive que interromper meu caminho, tu tá carimbando a tua credencial de peregrino, né? Registrando a tua caminhada, a tua peregrinação. Teve que interromper o caminho, voltar, o que você faz no outro ano, ou uns meses depois, ou outro ano, 2 anos depois? Você retorna o caminho e começa de onde você parou e continua na mesma credencial carimbando, tá certo? Conheci um mexicano que já era a 3ª vez que ele estava indo no caminho. Ele usava as férias dele de trabalho, assim, ele pegava trechos de 10 dias ou 12 dias, não sei, não me lembro exatamente quanto era o trecho que ele fazia, ou 8 dias, sei lá, e ele fazia, começou lá atrás, parava, voltava para o México, 1 ano depois ele voltava para a Espanha e começava da onde ele parou. E assim ele foi construindo o caminho dele ano após ano, né? Então, se a pessoa fala assim, meu caminho acabou, não sei o que tal, não, volta e começa de onde você parou. É possível de você fazer isso, tá? Então não tenha medo de abandonar, né? Não tenha medo de errar, né?
Então, assim, a gente tem muito medo de errar, né? De fazer a coisa perfeita, a gente tem muito medo de cometer erros e tem muito receio, muito medo. Não tenha medo de errar. Arrisque-se. É só com medo que a gente aprende. Desculpa, é só com erro que a gente aprende. Então não tenha medo. O erro nos faz aprender isso. Então não tenha medo de errar, tá? Agora, minimize a chance de erro. Minimize a chance de erro com a experiência, escutando a experiência de todos os peregrinos que fizeram o caminho de Santiago. Todos os peregrinos que estão gravando lives, que estão gravando, tem página no Instagram, tem página no YouTube, no Facebook, no TikTok, onde for, em todos os lugares. Escute os peregrinos que fizeram o caminho. Aprenda com eles, escute as experiências, os erros, os acertos que foram cometidos no caminho, tá? Aí alguém vai me perguntar assim, Godinho, qual foi o erro que você cometeu no caminho? Alguns erros. Eu tive bolha nos últimos 15 dias de caminho, eu tive bolha. Nos primeiros não tive bolha, nos últimos 15 eu tive bolha. Eu acho que emagreci demais, meu pé ficou sambando dentro da bota. Eu tinha que ter levado talvez um par de botas, um par de meia a mais. Obviamente que eu errei no peso da mochila, né? Isso, Hélio, obrigado pela lembrança. Eu já tinha falado e vou falar de novo. Assista o podcast do Caminho com Hélio Araújo, tá? É sensacional. Então, para conhecer também muito sobre o Caminho de Santiago. Depois bota aí, Hélio, quantos programas tu gravou? 200, né? 105, 200, depois dá uma ideia de montante aí, né? E aí o que acontece? Errei, né, no peso da mochila, levei muita roupa, também sofri oriento e usei a roupa que eu levei, mas quando chegou nos últimos 10 dias do caminho, eu esvaziei minha mochila e despachei minha grande parte do meu peso para Santiago, e nos últimos 10 dias foi com uma mochila mais leve, tá? Então a gente aprende isso aí, faz parte. Errei também alguns trajetos, eu abreviei alguns trajetos, ou seja, tu tinha lá no caminho, a gente até vai falar isso mais na frente de uma outra live, sobre as variantes do caminho, né? Ou seja, você chega em bifurcações, né? Num lado você anda, o Hélio botou aqui, foi número 152. Você anda para o lado esquerdo, você anda 7 km, para o lado direito você faz um caminho maior, anda 10 km. Nem sempre os 7 km é melhor do que os 10 km, né? Às vezes os 10 km tem muito para te ensinar, tem muita história. Então faça uma pesquisa antes de fazer essas opções. Quando tiver variante, tiver a bifurcação, faça uma pesquisa para saber o que aqueles 7 km tem para me apresentar fisicamente e culturalmente, e o que os 10 km tem para me apresentar fisicamente e culturalmente, tá? Então, faça esse estudo para potencializar justamente o que a gente falou na última live, que é o aprendizado do caminho, o aprendizado que você vai ter com o caminho de Santiago, tá? Então, às vezes eu optava pela quilometragem menor, por quê? O medo, né? O medo de, hoje eu tô cansado, porra, vou andar, vai uma escolha, andar 7 ou andar 10 quilômetros. Porra, óbvio que a natureza, numericamente falando, vou andar 7 quilômetros. Desculpa, mas essa não é a melhor resposta, não é a melhor opção, tá? Às vezes não foi a melhor opção. E eu reconheço isso, tá? Aprendi com isso. Às vezes o atalho não é menor, não é melhor. Às vezes o atalho tem subida. O outro é maior, mas não tem subida, é plano. Então, assim, a gente aprende com essas questões. Beleza? Eu acho que a gente... Estamos chegando aí a 1 hora de live. Vamos encerrar aqui. Agora eu vou fazer minhas palavras finais de encerramento, agradecendo a todos, achando que a gente abordou os medos principais do peregrino, né, que pensa em fazer o caminho de Santiago, ou que quer fazer o caminho de Santiago, ou pensa em fazer o caminho de Santiago, mas não faz porque algumas crenças limitantes que ele tem, né, nesse momento em sua mente e se questiona. Falamos questões de língua, de fala, né, de como falar, e principalmente a questão questão física, que é o que todo mundo pensa nesse momento. Tanto que a primeira pergunta que todo peregrino faz é: quantos quilômetros você andou? Quantos quilômetros, média de quilômetros por dia? O cara já foca no número. O cara não foca no número, tá? Então, essa é uma questão
bastante impactante. Tem que se preparar? Claro, tem que se preparar. Mas é possível para todos que queiram. É só você criar a forma de fazer o caminho, né? Buscar a forma de fazer o caminho que se adeque a você, não aos outros, a você. O caminho é individual. Eu consigo caminhar 23 km por dia. Tem gente que consegue caminhar 12, quer caminhar 12 km por dia. Parabéns, cara, caminhe 12 km por dia. E faça as suas contas do tempo que você tem para chegar a Santiago. Muito bem, beleza? E outra coisa, não tenha medo de voltar diferente do caminho. Só para concluir, não tenha medo de voltar diferente do caminho de Santiago. O caminho te promove uma mudança interior e uma mudança na sua vida bastante intensa. Então não tenha medo de mudar. Coloque-se na sua pauta de mudança, tá? Beleza, gente? Ok? Muito bem, muito bem. A Sônia entrou agora, mas nós já estamos encerrando, 9 horas em ponto, vamos encerrar a nossa live, desde já agradecendo a todos a presença.